Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Mensagens das Estrelas. Eu sou Cíntia Rosa e hoje vamos falar da chama verde, o quinto raio e seus mestres ascensionados. A chama verde, o quinto raio, ela representa a cura pela verdade. Mestre Hilarion, ou Paulo de Tarso, também como conhecido, as características desse raio são verdade, inteligência, cura. Os Elohims, vista ciclope, com um olho divino que tudo vê, concentração cristal, limpeza e purificação para receber a verdade. Arcanjo Rafael, características, trabalha com a cura, dedicação e o aprender. O local fica no templo da ilha de Creta, na Grécia, cercado por um imenso jardim. E a energia desta chama é o guardião do templo, é Palas Atenas, limpeza e despojamento para receber a verdade. A chama verde é a chama da cura pela verdade. Também como mestra desse raio nós temos a nossa bem-amada Mãe Maria Santíssima. A chama verde é a manifestação do quinto raio, que está associada à quinta-feira, e é conhecido como raio da cura. Quando conheci a Fraternidade Branca, me perguntava por que a cura estava associada à verdade. Falar a verdade cura, dizem os mestres. Assim, comecei a pensar nas infinitas mentiras que a maioria das pessoas fala todos os dias, sem ter consciência. Mentiras que as pessoas proferem sem admitir que estão mentindo. Quantas vezes ocultamos a verdade ou simplesmente distorcemos fatos corriqueiros do dia a dia? E isto é só um pequeno exemplo no mar de palavras inconsequentes, proferidas muitas vezes por pessoas que costumam agir corretamente. No entanto, é preciso ter consciência de que a mente divina não entende as mentiras, e desta maneira vamos estampando à nossa volta essas falsas informações que acabam por nos aprisionar nas ruas baixas, nas suas baixas vibrações. Devemos saber que quando proferimos uma palavra, se acaso nela não acreditamos fielmente, estamos mentindo. E também é importante lembrar que pior mentira não há do que aquelas feitas para nos enganar. Quantos dos relacionamentos são baseados em mentiras e em desafetos? Quantas vezes deixamos de lado as nossas reais intenções para usarmos palavras suaves, no intuito de não ferir o outro? Precisamos aprender com a chama verde a prática da verdade. Precisamos aprender com a chama verde a assumirmos responsabilidades por nossos pensamentos, palavras e atos. Seguindo a orientação dos mestres, devemos preferir a seguinte postura: se acaso não tenho nada de bom a falar para alguém, não falo nada. Descobri que é infinitamente melhor ficar calada do que levantar um falso testemunho. Sei também que sempre um testemunho será falso se não acreditamos no que estamos dizendo. A chama verde nos ensina que as implicações energéticas são imensas, porque tudo o que falamos fica pairando à nossa volta e dá o maior trabalho limpar aquilo que não temos consciência de que está sujo. O plano espiritual chama essas formas pensamentos que estamos enviando para o astral de miasmas. São uma espécie de roupagem que nos acompanha onde quer que formos. Se acaso ficamos falando mal dos outros ou pensando em coisas negativas, vamos nos cercando de manchas que acabam por obscurecer nossa essência luminosa. Mesmo as pessoas mais densas sentem as vibrações que enviamos, pois os pensamentos são também vibrações. E mesmo que não sejam compreendidos, ficam pairando no ar. Desta forma, devemos compreender que não enganamos ninguém. Quando, por exemplo, você fala que está feliz e não está, esta falsa afirmação fica colada no seu corpo sutil, como uma nuvem, impedindo que você tome coragem para admitir seus reais sentimentos e pensamentos.
Dessa forma, construímos à nossa volta inúmeras couraças energéticas que, por fim, temos medo de enfrentar. Trabalhar com a chama verde nos auxilia a encontrar a coragem para assumir nossos pensamentos e, assumindo nosso complexo processo mental, estaremos aptos a conquistar a cura. Devemos fazer um parêntese para analisar um fato interessante nos últimos anos. Muito sem ter falado a respeito do pensamento positivo e das fabulosas conquistas da neurolinguística, que, na verdade, são caminhos usados para o domínio de nossa mente e a prática da verdade. Deus é verdade e algo muito positivo na vida das pessoas. Seja qual for o nome dado à sua força, quando este poder se manifesta na vida de alguém, jardins serão criados em solos antes considerados pobres e sem vida. A lei do pensamento positivo é a lei de Deus e da manifestação da sua força. Porém, muitas pessoas se desencantam quando se envolvem neste tipo de aprendizado e não conquistam as experiências desejadas. A Fraternidade Branca nos ensina que é preciso um pouco mais que boa vontade e palavras proferidas com determinação. Como se diz, o esforço é humano e a graça é divina. Ainda devemos lembrar que nas nossas mãos está um grande trunfo, que é o contentamento. Contentar-se é tentar ver o lado bom de todas as experiências. Muitas vezes traçamos metas para nossas vidas que não nos levarão a lugar algum. Por mais que nos esforcemos, o que devemos fazer é procurar estar em consonância com a vibração da presença Eu Sou e assim ter orientação interna. Ao contrário de todos os processos de aprendizagem que acontecem de fora para dentro, respeitar a intuição superior lhe trará o equilíbrio necessário para assumir as suas verdades e libertar-se das falsas aparências. Seguindo este raciocínio, entendi o imenso poder reservado na chama verde. O poder que exige imensa coragem para encarar de frente nossas limitações. A chama verde é a chama do autoconhecimento e da autocura. Mensagem enviada por Mestre Hilarion. A cura pela verdade. A energia da cura está ligada à grande capacidade do homem em falar a verdade. Eu sou Hilarion. Venho lhes falar a respeito do grande poder libertador da verdade. A verdade cura porque a verdade é. A verdade cura porque ela não precisa se mascarar, se filtrar ou parecer ser. Porque a verdade é. A verdade cura porque ela é o estado natural do homem. O homem é verdadeiro quando ama, quando olha nos olhos e quando também diz não. Aprendam a ser absolutamente corretos com vocês mesmos e jamais mintam. Não entendam a diplomacia como algo que possa manipular, como se costuma fazer com os sentimentos, pensamentos e emoções. O outro sabe quando você está mentindo. O outro sabe quando você não está falando a mais absoluta verdade. Eu fui um diplomata, um homem das leis e jamais menti. Meu aprendizado foi sobre a verdade da vida superior, mas jamais transformei as minhas palavras para que fossem aceitas. Jamais permiti que a corrupção me colocasse em situações difíceis. Jamais permiti que minha natureza fosse contaminada por sentimentos e pensamentos inferiores. Portanto, posso ensinar vocês, meus filhos, falem a verdade. Não a sua verdade, nem a verdade do outro, mas a verdade do coração. A única verdade é aquela que não fere, que não destrói. É aquela que apenas é. O grande astro-rei que rege a amada terra, com certeza nunca pediu licença para espalhar os seus raios. As nuvens, com certeza, nunca pediram licença para fazer chover as suas bênçãos. Os animais nunca pediram licença para escolher a sua presa e para matar. E os homens não deveriam escolher as palavras para fazer um grande mal a si e à humanidade,
que é mentir. Ousem falar a verdade, ousem ser verdadeiros, e eu digo mais uma vez, a verdade a todos irá curar. Quero que a chama verde seja instalada e que a verdade e a cura possam fazer parte do ritmo de sua vida. Eu sou Hilarion. Então, meus irmãos e minhas irmãs, esse foi um pouquinho sobre o raio verde, o 5º raio da chama verde da cura pela verdade. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, dê o seu joinha. Eu sou Cíntia Rosa, esse é o canal Mensagem das Estrelas. Muito obrigado, beijo grande, gratidão e namastê!